esse salmo. Salmo 22, a gente vai ler ele todo. Começa assim: Deus meu, por que me abandonastes ou me desamparastes? Por que estás tão longe de me ajudares e das palavras de meu bramido? Ó meu Deus, clamo de dia, mas não me ouves, e nas horas da noite não fico silente. Mas és santo, ó tu que habitas os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou um verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem riem-se e escarnecem de mim. Torcem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que ele o livraria. Livre-o, visto que nele se deleitou. Mas tu és o que me tirou do útero. Fizeste-me ter a esperança quando estava no seio da minha mãe. Fui lançado sobre ti desde o útero. És meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te afastes de mim, pois a tribulação está próxima, pois também não há ninguém que ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram a boca contra mim, como um leão ataca a presa e ruge. Sou derramado como água, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração é como cera, derrete-se no interior de minhas entranhas. Minha força se secou como um caco, e minha língua se apega à minha mandíbula, e me pusestes no pó da morte. Pois os cães me cercaram, a assembleia dos ímpios me encerrou, perfuraram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, me olham e fitam. Dividem meus vestidos entre eles e lançam a sorte sobre a minha túnica. Mas não fiques longe de mim, ó Senhor, ó força minha. Apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada, minha querida da força do campo. Salva-me da boca do leão, pois me ouviste desde os chifres dos unicórnios. Anunciarei teu nome a meus irmãos. Louvar-te-ei em meio à congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Todos vós, semente de Jacó, glorificai-o, e temei-o, todos vós, semente de Israel. Pois não desprezou nem abominou a aflição dos aflitos, nem deles escondeu o rosto, mas, quando clamou, o ouviu. Meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se saciarão. Louvarão o Senhor os que o buscam. Vosso coração viverá para sempre. Todos os confins do mundo se lembrarão e se voltarão para o Senhor. E todas as famílias das nações adorarão diante de ti. Pois o reino é do Senhor, e é quem governa as nações. Todos os ricos da terra comerão e adorarão. Todos os que descem ao pó se curvarão diante dele. E ninguém pode manter viva a própria alma. Uma semente o servirá. Contará do Senhor a próxima geração. A um povo que haverá de nascer, virão e anunciarão a retidão dele e tudo o que fez. Vamos orar, irmãos. Senhor, te louvamos pela tua palavra, que está aberta diante dos nossos olhos, e que assim também esteja o nosso coração, aberto diante desta palavra. Ajuda-me a trazer esta mensagem com fidelidade, e ajude os irmãos a compreenderem com clareza, para que assim, Senhor, o nome de Cristo seja exaltado. Amém. Irmãos, veja bem, eu acho que só na leitura que realizamos ficou claro que Davi não estava falando dele. Até porque a gente vê aí uma afirmação de que as mãos e os pés foram perfurados, e não existe nenhum relato na Bíblia de que as mãos e os pés de Davi foram perfurados. É óbvio
que Davi está escrevendo sobre outro. E é mais óbvio ainda, como a gente vai ver, que esse outro é Jesus Cristo. É importante dizer também, antes da gente voltar ao texto, que Spurgeon, um grande pregador batista, ele chamou esse salmo, ele denominou esse salmo como o Salmo da Cruz, porque aqui nós encontramos muito do que aconteceu na crucificação de Jesus. Uma outra informação que eu quero trazer aos irmãos antes da gente voltar ao texto é que nesse salmo, nessa leitura que realizamos, a gente encontra traços da agonia de Jesus no Getsemane. Por isso que eu pedi para você abrir Mateus, que a gente vai conferir isso lá. A gente encontra traços da prisão de Jesus, da crucificação, do clamor não respondido pelo Pai, a pregação do Evangelho e a exaltação. Está tudo aqui nesse texto. E a gente vai procurar compreender cada um desses pontos. Uma outra observação ainda é que geralmente quando a gente vai expor um texto, a gente começa do primeiro versículo e vai correndo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Só que eu decidi nessa noite expor esse texto numa ordem de acontecimentos. Se a gente fosse expor ou entender esse texto a partir do verso 1, a gente já ia começar pelo clamor não respondido, pelo desamparo, quando Cristo foi desamparado pelo Pai na cruz, e não faz muito sentido à luz do que eu quero trazer aqui para vocês nessa noite. Então a gente vai pela ordem. A gente vai começar pela agonia no Getsemane, pela prisão, pela crucificação e por aí vai. Então não se assuste que, por exemplo, a gente vai começar no verso 14 e 15, depois a gente vai para o 12, o 13 e o 16. Então, mas a gente vai procurar reler e entender as partes que falam diretamente de Jesus. Alguns desses versículos nós não vamos estudar, porque eles não falam diretamente de Cristo. Então, como o nosso propósito aqui na quarta-feira é estudar a pessoa de Jesus nos Salmos, então vamos nos ater aos versículos que falem diretamente de Jesus Cristo. Irmãos, então vamos ver primeiro o verso 14 e 15, o Salmo 22, vamos reler o 14 e 15. O salmista diz: sou derramado como água, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração é como cera, derrete-se no interior das minhas entranhas. Minha força se secou como um caco, e minha língua se pega à minha mandíbula, e me pusestes no pó da morte. Irmãos, percebam o tom de agonia. O salmista chega a dizer: o meu coração, ele se derrete dentro de mim. A gente percebe aqui um desespero interior. E aqui nós podemos encontrar traços da agonia de Jesus no Getsemane, pouco antes dele ser preso. Então deixa aí marcado que a gente vai dar um pulinho lá em Mateus, para a gente ver o versículo que bate com essa ideia da agonia. Mateus 26, verso 38. Não, verso 36, perdão. Mateus 26, verso 36. Depois a gente volta para ver os outros versículos. Vamos ver a agonia. Ali no Salmo a gente viu a agonia de Cristo. Vamos conferir isso aqui. Mateus 26, verso 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Atenção agora. E começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: minha alma está profundamente triste até a morte. Permanecer aqui e vigiar comigo.
Irmãos, percebe a semelhança? Percebe a agonia? O salmista expressa no verso que a gente leu, 14 e 15, uma agonia muito grande. E a gente vê essa agonia de Cristo lá no Getsemane, pouco antes de ser preso. Por gentileza, olhe para mim, por que Jesus estava tão agoniado no Getsemane? A oração todos conhecem, nós não lemos, mas a oração todos conhecem, ele em profunda tristeza. Essa palavra profunda tristeza, ela só é usada no Novo Testamento para momentos onde a pessoa está literalmente triste. Não é uma tristeza assim, é uma dor na alma, é o coração derretendo dentro de si, é um desespero, a agonia. É algo parecido com o que hoje nós chamamos de uma depressão profunda. É um desespero, um grito da alma. E por que Jesus estava assim lá no Getsemane quando foi orar? E disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Porque dentro daquele cálice, irmãos, estava a ira de Deus. A ira de Deus que Cristo beberia na cruz em alguns instantes. Então ele não estava com medo dos pregos, ele não estava com medo da coroa de espinhos, ele não estava com medo da humilhação, ele estava com medo da ira de Deus que seria derramada sobre ele por conta dos meus e dos seus pecados. Então ali a gente viu a agonia. Vamos voltar no Salmo para a gente ver agora a prisão. A gente encontra aqui referência à prisão de Jesus. O verso 12, primeiro, Salmo 22, 12, ele vai dizer: muitos touros me cercaram, fortes touros de Baçã me rodearam. Veja também o verso 16. O verso 16: pois os cães me cercaram e a assembleia dos ímpios me encerrou. Para aí um pouquinho. Será que o salmista está falando de touro? Será que ele está falando de cão, de animal? Ele está falando dos inimigos. O salmista está dizendo que os inimigos haviam cercado ele e encerrado ele, encurralado ele. Isso daqui se refere à prisão de Jesus. Vamos lá em Mateus 26 de novo, para a gente conferir. Mateus 26, verso 47. Vamos ver essa parte da prisão, desses touros, desses cães encurralando e prendendo Jesus. Mateus 26, 47. E, enquanto ele ainda falava, eis que veio Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos principais sacerdotes e anciãos do povo. Então o que o traía combinou com eles um sinal, dizendo: o que eu beijar é ele, prendei-o. E logo aproximou-se de Jesus, dizendo: salve, mestre, e o beijou. E Jesus lhe disse: amigo, que viestes? Então, veja só, se aproximaram, lançaram mão de Jesus e fizeram o que com ele? Prender. Irmãos, a ideia que a gente tem aqui, se a gente puder imaginar como foi, é Jesus com os discípulos. Daqui a pouco começa a chegar um monte de gente, os touros de Baçã, os cães começam a chegar e cercar Jesus. É só você imaginar Jesus sendo cercado pelos inimigos, sendo agarrado e sendo preso. Vamos voltar ao Salmos 22 e vamos ver agora a crucificação, ainda no verso 16. Veja comigo ainda o verso 16. Vamos voltar. Pois os cães me cercaram, a assembleia dos ímpios me encerrou. A prisão de Jesus. Aí vai dizer: perfuraram-me as mãos e o que mais, irmãos? E os pés. Veja só, o que significa o perfurar as mãos e os pés? A crucifixo. Porque para pendurá-lo no madeiro, tiveram que perfurar as duas mãos e os pés. E esse relato está lá em Mateus. Vamos voltar para Mateus 27. Agora a gente vai para o 27.
o verso de número 35. Espero que você que está em casa esteja conseguindo acompanhar também. O Mateus 27, 35. Vamos ver essa parte da crucificação. O Salmo diz que os pés e as mãos foram perfurados. Vamos ver isso. Verso 35. Mateus 27, verso 35. Bem no comecinho. Só o comecinho. E o crucificaram. Irmãos, veja só. Então, quando Davi escreve os pés e as mãos foram perfurados, ele estava falando do ato da crucificação. Pastor, mas aqui no Mateus, que a gente leu 27, 35, não fala que os pés e as mãos foram perfurados, mas é só você pensar. Para crucificar alguém, tinha que perfurar os pés e as mãos. E temos também o relato de João, quando Jesus ressuscita e Tomé duvida. Tomé fala: se eu não colocar o meu dedo nos furos, eu jamais vou crer. Aí Jesus aparece e fala: aqui minhas mãos, aqui o meu lado. Quer dizer, haviam furos, haviam perfurações. E é interessante, irmãos, é importante, na verdade, dizer que a crucificação, Monique conversava comigo essa semana sobre isso, a crucificação ela era um ato, era a pior forma da pessoa morrer, não apenas pela dor, mas pela grande humilhação que a pessoa passava. Apenas os bandidos, os assassinos, as pessoas da pior espécie eram pendurados no madeiro, porque a cruz, hoje você vê uma cruz, quando a gente olha para a cruz, a gente lembra de vitória, porque Cristo nos deu a vitória sobre o pecado, sobre a morte na cruz. Só que naquela época, cruz era sinal de maldição. Conforme a lei dizia: maldito seja o que for pendurado no madeiro. Então quem olhava Jesus na cruz, logo pensava e concluía: esse homem é um criminoso, esse homem é um maldito, porque apenas os malditos eram pendurados numa cruz, e Cristo estava sendo crucificado. Seus pés e as suas mãos estavam sendo perfurados. Voltando para o Salmo 22, e a gente vai fazer um bate-volta, a gente vai lá e vai voltar no Mateus. Ainda no Salmo 22, só que agora no verso 18, Mateus 22, 18, olha que interessante isso, irmãos. Dividem os meus vestidos entre eles e lançam sorte sobre a minha túnica. Será que isso daqui está lá em Mateus? Vamos voltar? No mesmo versículo, que era o 35, Mateus 27, 35. Olha que curioso, esse daqui é bem específico. Ó. Mateus 27, 35. E o crucificaram, e olha só, e repartiram suas vestes, lançando a sorte, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: repartiram minhas vestes entre si, e sobre a minha túnica lançaram a sorte. Vocês viram aí? Interessante? Olha para mim. Do jeitinho que Davi escreveu, acontece com Cristo, e quando acontece, Mateus diz: aconteceu para que se cumprisse o que havia sido dito pelo profeta, no caso Davi. Repartiram as minhas vestes e lançaram sorte. Então, o que significa? Pegaram as roupas que Jesus estava usando e repartiram entre eles. Talvez poderia ter algum valor financeiro, eles pensaram em vender aquilo, e enfim, não temos muita noção do que aconteceu. Mas o que nos importa aqui, irmãos, não sei se vocês estão percebendo, é que o Salmo 22 fala diretamente da agonia de Jesus, da prisão de Jesus, da crucificação de Jesus, das vestes de Jesus sendo repartidas. E esse salmo, irmão, ele foi escrito há séculos antes, aproximadamente 1000 anos antes de Jesus vir ao mundo. Eu sei que tem gente que duvida da Bíblia, que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, que é um livro escrito por homens, mas como é que pode? Davi viveu séculos antes de Cristo e da crucificação, e Davi escreveu
exatamente, com muita precisão, aquilo que aconteceria com Cristo na cruz. Como pode? O Davi que escreveu esse salmo e o Mateus que escreveu o Evangelho, eles viveram em épocas completamente diferentes. Como é que pode? A única explicação é porque, apesar de Davi ter escrito o salmo, quem o inspirou foi o Espírito Santo. Apesar de Mateus ter escrito o Evangelho, quem o inspirou foi o Espírito Santo. Mas continuando no salmo, vamos voltar ao salmo 22. Agora a gente vai ver o versos 6 e 8. Eu disse que a gente ia avançar, voltar. A gente leu o 18, vamos voltar para do verso 6 ao 8. Vai falar da humilhação de Jesus, da zombaria contra Jesus. Verso 6, Mateus 22, verso 6. Mas sou um verme, e não homem, opróbrio ou vergonha dos homens, e desprezado pelo povo. Todos os que me veem riem-se e escarnecem de mim, torcem os lábios e maneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que Ele o livraria. Livre-o, visto que nele se deleitou. Irmãos, repare que aqui Davi está falando de uma zombaria contra ele, na verdade contra Cristo. Todos que olhavam para ele zombavam, ridicularizavam. Vamos ver isso lá em Mateus, ainda no 27, verso 41. Mateus 27, verso de número 41. Podemos ver o 39? Vamos ver o 39, Mateus 27, 39, vai falar da cabeça. E os que passavam insultavam, sacudindo a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo e reedificarás em 3 dias, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, também os principais sacerdotes, escarnecendo dele, com os escribas e anciãos, diziam: a outro salvou, a si mesmo não pode salvar-se. É o Rei de Israel, que desça agora da cruz e creremos nele. Veja o verso 43, que é o mais preciso lá do salmo. Confiou em Deus, que o liberte agora, caso se compadeça dele, pois disse: eu sou o Filho de Deus. Repare a precisão. Davi falou: passam por mim, maneiam a cabeça e zombam de mim, e dizem: confiou no Senhor, que agora Ele te livre. E é exatamente o que fizeram com Jesus. Jesus lá, posto no madeiro, quem passava por ele, todos zombavam e diziam: aí, não falou que era o Filho de Deus? Então desce daí. Você não disse que era o Filho amado de Deus, em quem a alma de Deus tinha prazer? Cadê o prazer de Deus em você? Está aí, humilhação, zombaria. E agora, irmãos, nós vamos ver o clamor não respondido, que foi o mais difícil, creio eu. O Salmo 22, do verso 1 ao 5. O verso 1 primeiro, veja só: Deus meu, por que me abandonaste ou desamparaste? Por que estás tão longe de me ajudares e das palavras do meu bramido? Oh meu Deus, clamo de dia, mas não me ouves, e nas horas da noite não fico silente. Mas é santo, ó tu que habitas os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livrastes. Clamaram a ti e foram libertos. Confiaram em ti e não foram confundidos. Será que isso está em Mateus? Vamos lá em Mateus? Isso aqui é o brado de Cristo na cruz, é o clamor de Jesus na cruz pela ajuda do Pai. O capítulo é 27, o verso é 46. Vê aí se parece, vê se é igual. Verso 46. E Mateus 27, 46. E perto da hora nona, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: meu Deus, por que me
abandonaste. Percebe? As mesmas palavras do verso 1. Meu Deus, por que me abandonaste? E é interessante, irmãos, que teve um dos versos, o 4 ou 5 que a gente leu do Salmo, que o salmista vai dizer: nossos pais clamaram a ti e tu ouvistes. Imagine a agonia de Cristo na cruz. Ele estava a instantes da morte e ele pediu ajuda ao Pai. E o Pai não ouviu ele. E o Pai não atendeu ele. E o Pai não respondeu ele. Quando Israel no Egito clamou, Deus ouviu e livrou. Quando o povo de Israel nas mãos dos midianitas, na época de Gideão, clamou, o Senhor ouviu e o Senhor livrou. Até Sansão, depois de ter feito tanta besteira, ele clamou próximo à morte e o Senhor ouviu naquele momento. Nós olhamos por toda a história da Bíblia, pessoas clamando a Deus na hora difícil e Deus ouvindo e livrando. Mas o Filho clama ao Pai na cruz e o Pai não ouve. E o Pai o abandona. E o Pai o desampara naquele momento. Irmãos, é interessante que quando Lázaro morreu e Jesus foi ressuscitá-lo, Jesus fez uma oração. Antes de ressuscitar Lázaro, Jesus disse assim: Pai, graças te dou porque o Senhor me ouve. Aliás, o Senhor sempre me ouve. E agora, no Gólgota, na cruz, o Filho clama e o Pai não ouve. E o Pai não atende. Por quê, irmãos? Por quê? Porque quando Jesus está na cruz, e isto é o Evangelho, vocês precisam ter isso na mente, no coração de vocês, sempre que falarmos de Evangelho, de salvação. Quando Cristo está na cruz, toda a feiura da humanidade está sobre ele. Quando Cristo está na cruz, toda a imundície da humanidade está sobre ele. Quando Cristo está na cruz, todo o pecado da humanidade está sobre ele. Quando Cristo está na cruz, toda a culpa da humanidade está sobre ele. Vocês devem se lembrar que certa vez, não me recordo se foi Isaías, então eu acredito que foi, eu não tenho aqui certeza, então não vou afirmar, mas vocês conhecem o texto, que diz que o povo olhava e pensava que a mão de Deus tinha se encurtado, que a mão de Deus não estendia para ajudar eles. O braço tinha se encurtado, Deus estava fraco, porque o povo clamava e Deus não ouvia. Aí Deus responde: meu braço não encurtou, minha mão não enfraqueceu. É que os vossos pecados fazem separação entre vós e eu. E o pecado, não de Cristo, mas o nosso, estava sobre Cristo. E o pecado separa o homem de quem? De Deus. Então Cristo na cruz houve, por um momento, uma separação entre o Filho e o Pai, pela primeira e última vez. O Filho separa do Pai. Por quê? Porque quando o Pai olhou para o Filho, o pecado da humanidade estava sobre o Filho. Então houve uma separação. Irmãos, preste atenção nisso. O Filho nunca havia separado do Pai. Quando você lê Gênesis 1, a criação, o Deus Pai vai criar tudo. O Deus Pai fala: façamos o homem a nossa imagem. Quem estava ali? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Deus olha lá de cima, que lá em Babel estava sendo construída uma torre, Deus fala: desçamos e confundamos o homem. Pai, o Filho e o Espírito Santo. João capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas de repente o Filho se vê separado do Pai. De repente Cristo se vê separado de Deus.
E ele clama, e o pai não responde. O pai o desampara por aquele momento. Por quê? Por conta dos nossos pecados. E por mais que o texto, o Salmo não vai citar isso, não vai explicar isso, nós sabemos que pouco depois, não sei se é segundos ou minutos depois de o filho clamar e o pai não responder, Jesus morre, ele entrega o Espírito. Sabe o que aconteceu naquele momento, irmãos? O pai puniu em Jesus o pecado da humanidade. O pai não apenas deixou de responder o filho, mas castigou o filho, que não tinha culpa nenhuma dele, mas sobre ele estava toda a culpa, a minha e a sua. A ira de Deus, ele bebeu o cálice. Eu quero dizer a você que o pai desamparou o filho naquele momento, para não nos desamparar por toda a eternidade. Se o filho não fosse desamparado naquele momento, nós seríamos desamparados por toda a eternidade. Se o filho não fosse castigado com a ira naquele momento, nós seríamos castigados pela ira de Deus por toda a eternidade. E serão todos aqueles que não estiverem em Jesus. Como diz um hino muito antigo, se isso não for amor, o oceano secou. Se isso não for amor, não há estrela no céu. Se isso não for amor, as andorinhas não voam mais. O que nós estamos lendo, irmãos, é Cristo padecendo por mim e por você. Só que nós não vamos parar por aqui. Vamos dar um pulo ainda no Salmo lá, já estamos caminhando para o fim. O Salmo 22, o verso 30 e o verso 31, aqui a gente não vai voltar em Mateus, então fique tranquilo aí no Salmo, só vou citar algumas coisas. O Salmo 22, verso 30 vai dizer: uma semente o servirá, contará do Senhor, olha aí, a próxima geração. A um povo que haverá de nascer, virão e anunciarão a retidão dele e tudo o que fez. Esse verso 30 e 31, ele nos faz pensar na pregação do Evangelho. Porque o salmista está dizendo, vai acontecer tudo isso, e vão anunciar o que aconteceu. Vão anunciar o que ele fez. Vão anunciar um povo que ainda há de nascer. Esse povo são todos aqueles que nasceram depois de Jesus. E aqueles que anunciaram, conforme Marcos 16, a ordem que Cristo deu aos discípulos: ide e pregai o Evangelho. E também essa anunciação, essa proclamação continua. Hoje nós temos o dever de continuar proclamando o que Paulo chama de a mensagem da cruz. E para terminar, eu quero ler o verso 27 e o verso 29, do verso 27 ao verso 29, aí do Salmo 22. A gente vai ver a exaltação de Cristo. Que coisa mais linda. Ele vai dizer, o verso 27, todos os confins do mundo se lembrarão e se voltarão para o Senhor. E todas as famílias das nações adorarão diante de ti. Parei um pouquinho. Isso daqui é um anúncio da salvação aos gentios. Todas as pessoas dos confins do mundo, todas as famílias das nações da terra, porque, irmãos, antes de Cristo, a aliança era entre Deus e Israel. Depois de Cristo, a aliança é para toda língua, tribo, raça e nação que crê em Jesus. Que coisa maravilhosa. O verso 28 vai dizer: pois o reino é do Senhor, e é quem governa irmãos, aquele que foi morto, aquele que foi desamparado pelo Pai naquele momento, o Pai o ressuscita ao terceiro dia, ele ascende aos céus e hoje ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E o verso 29 vai dizer: todos os ricos da terra comerão e adorarão. Todos os que descem ao pó se curvarão diante dele. Ninguém pode manter viva a própria alma. Esse verso, irmãos, do 27 ao 29, diz que
todos vão se curvar diante daquele que foi desamparado pelo Pai, Cristo, todos. E a gente cantou um hino no início desse culto que dizia: Ele é o Senhor. Canta aí, gente. Ele é o Senhor, ressuscitou dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vou ler para vocês aqui, irmãos, Filipenses 2, verso 9, Paulo diz: por essa razão, Deus também o exaltou à mais elevada posição, e deu-lhe um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos ficar de pé e louvar o nome do Senhor. Irmãos, eu estou encantado com este salmo, com a precisão que Davi relata, a humilhação de Cristo, mas também a sua exaltação. E antes de orarmos, eu quero dizer a você que está aqui nessa noite e você ainda não creu em Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Você que ainda não creu que Ele pagou o preço pelos seus pecados, eu digo a você que creia, eu digo a você que se arrependa, eu digo a você que se volte para Cristo com fé, porque não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus. Confesse a Ele. E digo também a você que já está em Cristo, que ainda que te faltem motivos terrenos para agradecer a Deus, nunca vai te faltar um motivo espiritual para agradecer a Ele, que é a sua salvação. Quando você olhar para o céu e o céu estiver nublado, quando você olhar ao seu redor e tudo estiver dando errado, quando você olhar para a sua conta bancária e ver que ela está no vermelho, quando você olhar para o seu corpo e ver que ele está doente, quando você olhar para a sua família e ver que todos estão brigando, quando você olhar para esse país e para esse mundo e ver que a coisa está indo por água abaixo, quando você não tiver razões para se alegrar, humanamente falando, você ainda vai se alegrar pela sua salvação, porque o que Ele fez na cruz não pode ser comparado a nada que aconteça neste mundo. Oremos então ao Senhor. Ele é